Shabbat Shalom! Continuamos hoje nossa jornada. Meu nome é Marco Rodrigues, da Yeshivat Shuvo Português, e mais uma vez estamos aqui em nosso programa para falar um pouquinho sobre a Paraxá da semana e sua conexão com a história e com o nosso dia a dia. E a Paraxá dessa semana é a Paraxá Vaerá. É a 14ª Paraxá do nosso ciclo que começou lá na festa de Simchat Torá, que é o regozijo ou a alegria da Torá, que acontece em Israel no 8º dia da festa de Sukkot, ou festa dos tabernáculos, e na diáspora acontece no dia seguinte. Vaerá, que em hebraico significa e apareci, como está lá no segundo verso dessa paraxá. E apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, o que na Bíblia de vocês possivelmente está escrito como o Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui em Portugal, onde estamos aqui há alguns anos estudando sobre esse patrimônio incrível, onde muitos lugares nós percebemos de forma clara a presença dos judeus nessa região, que passaram por aqui. Em muitos desses lugares, até hoje, há marcas muito peculiares, e elas são identificadas com o que nós chamamos de cripto-judeus ou cristãos novos, que foram aqueles que muitos deles foram convertidos à força pela Inquisição. Há várias formas dessa marca, que vamos inclusive mostrar para vocês aqui ao longo dos nossos programas e conforme o tempo a gente vai mostrando aqui para vocês. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de falar de uma marca, dessa aqui. No umbral da porta, onde há uma cruz e uma letra Shin invertida, oculta, escondida. E o que esse Shin tem em relação com a nossa paraxá? Nós vamos ver mais adiante. Mas nessa paraxá, fazendo um resumo, ela aborda os seguintes tópicos. O primeiro deles começa com os 4 estágios da redenção, as 4 etapas da libertação do povo de Israel do Egito, que são simbolizadas pelas 4 sentenças proferidas por Deus e que relembramos a cada celebração do Pêssar, ou da Páscoa que nós celebramos. Também fala da genealogia de Arão e de Moshe, Moisés, e logo em seguida como Deus envia eles diante de Faraó. Também fala sobre a demonstração do poder de Deus, através do cajado. Lembram da história do cajado de Arão que virou serpente? E também, finalmente, nessa paraxá, começam a saga das 7 primeiras pragas. Novamente, nós vamos levantar aqui algumas questões e respondê-las de acordo com os sábios de Israel e também dos comentaristas da Torá. Aí você pode me perguntar por que nós fazemos isso? O que aqui tentamos fazer é enxergar as escrituras com uma visão judaica. Como o nosso querido pastor Matt, o nosso kosher pastor, ou pastor kosher, como falamos aqui em Portugal, ou kasher, como falamos aí no Brasil, ele nos ensina no seu curso, falando que nós precisamos colocar os óculos judaicos e enxergar as escrituras com lentes judaicas, porque elas foram escritas e têm uma estrutura de escrita e de pensamento judaicos. E assim, também o Rav Shaul, que é o nosso apóstolo Paulo, ensina lá em Romanos 3:2. Ele fala principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Sobre a nossa paraxá de hoje, nós vamos nos concentrar em uma pergunta. Logo no início dessa paraxá, Shemot, Êxodo, em 6, de 2 a 3, diz assim: Vaidaber Elohim el Moshe vaiomer elav, Ani Adonai. Deus fala a Moisés e diz a ele: Ani Adonai, eu sou Adonai. Como estudamos aqui na paraxá passada, na última semana, Adonai aqui representa o tetragrama, as 4 letras hebraicas do nome de Deus, o nome impronunciável. E continua esse texto. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, ou como deve estar na sua Bíblia, como eu falei anteriormente, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome Adonai não lhes fui conhecido. Bem, é até um pouco intrigante a gente pensar que os patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó, que é Jacó, não conheceram o Todo-Poderoso, o Eterno, pelo nome. Ibn Ezra, que é um dos mais conhecidos filósofos e comentaristas da Torá da Idade Média, que nasceu no século XI,
na região de Navarra, que hoje é a Espanha, ele fez o seguinte comentário sobre esse versículo: os patriarcas não alcançaram o nível em que foram capazes de se apegar a Deus como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Moisés foi, portanto, capaz de mudar as leis que governavam o mundo inferior e produzir sinais e maravilhas, que os patriarcas eram incapazes. Agora Moisés disse duas coisas ao Senhor. 1. Por que me enviaste, como está lá em Êxodo 5:22? E 2. Nem livraste o teu povo, como está lá em Êxodo 5:23. Deus respondeu a este último com: agora verás o que farei a Faraó, como está no versículo 1 do capítulo 6. Ele respondeu o primeiro com: eu sou o Senhor, ou Ani Adonai, como está no verso 2 do capítulo 6. O significado é que através dos patriarcas, meu nome, El Shaddai, foi divulgado, mas através de ti, o meu reverenciado nome, Yud, Rei, Vav e Rei, será conhecido no mundo. Como Deus disse, por isso dizeis aos filhos de Israel, Ani Adonai, eu sou Adonai, que ele repete lá no versículo 6, cujo significado é, eis que vos enviei para tornar este nome conhecido. Bem, nós vemos aqui algo bem interessante. No final da paraxá anterior, vemos que Moshe está questionando novamente a Deus, após ele ter enviado Moshe ao povo de Israel para anunciar a sua redenção e ao faraó para dizer que deixasse o povo ir. E após o aumento da carga de trabalho, Moshe questiona novamente o porquê de ele ser o escolhido e o porquê de o Eterno não demonstrar naquele momento, ali instantaneamente, já de forma sobrenatural, o livramento para o povo. Quantas vezes nós não perguntamos ao Eterno, sobre as questões em nossa vida? Somos um povo muito questionador, concorda? Mas uma pergunta que acredito que muitos de vocês podem ter se feito ultimamente. Até se você está aqui assistindo esse programa, seja pela primeira vez ou já acompanha há algum tempo. Por que fomos buscar esse caminho e começamos a enxergar algumas questões sobre a Torá e sobre o judaísmo? Nós perguntamos, mas não compreendemos. Quando eu li esse comentário sobre Ibn Ezra, muitos dos meus questionamentos foram explicados e eu aprendi sobre qual é a atitude que nós devemos tomar nas nossas vidas. E fazendo assim um paralelo, quando Deus nos chama, e muitos de vocês foram chamados sobrenaturalmente, seja por uma visão, por um sonho, por uma palavra de alguém que tocou você, ou até para muitos de vocês foi algo mais normal, vamos dizer assim, uma coisa que hoje em dia tem sido muito normal e muitas pessoas mandam mensagem para a gente, uma história de uma família, um familiar que contou sobre algum costume judaico, ou até mesmo seja por uma genealogia, ou por um exame de DNA, ou, como outras pessoas também falam, algo incomodava elas quando elas assistiam uma pregação, iam na palavra, aquilo não fazia sentido. Ou até mesmo na escola bíblica dominical, está sendo ensinado dessa forma, mas eu não estou encontrando dessa forma escrita. Nem tudo começa de uma forma sobrenatural. E não é um milagre instantâneo. E também nós não ficamos sabendo tudo sobre a origem judaica da nossa fé cristã do dia para a noite. Por muitas vezes, como aconteceu aí com Moshe nessa história que eu contei há pouco, nós somos chamados e nós não confiamos. Ainda que nós não enxerguemos imediatamente a conclusão daquela promessa, Deus sempre nos dá o quê? A direção e o que fazer. E assim mesmo, nós questionamos. Porque mesmo assim, mesmo questionando, foi Moshe, nosso mestre, o Moshe Rabbeinu, como falamos e explicamos aqui no nosso programa anterior, o maior dos profetas. Deus apareceu como El Shaddai aos patriarcas, mas Moshe, ao buscá-lo, o buscou com toda a intensidade. E Deus se revelou numa expressão máxima de seus atributos através do seu santo nome. E quando ele se revela nesses atributos, nós somos convidados não a ser meros proclamadores do El Shaddai, mas para o El Shaddai reservado, seja para nós ou para as nossas casas. Mas sim nós somos convidados
a tornar o nome de Adonai conhecido na plenitude de seu poder para todo mundo. E, assim como está escrito em outro Midrash chamado Shemot Rabbah, ou Êxodo Rabbah, que é um Midrash que foi escrito lá no século X, eu vou citar aqui para vocês. O santo, bendito seja ele, disse a Moshe: muitas vezes eu me revelei a Avraham, Yitzhak e a Yaakov como El Shaddai, e não me fiz saber que meu nome é Yud, Rei e Vav, Rei. Como eu lhes disse, mas também eles não procuraram meus atributos. Eu disse a Avraham: levanta-te, anda pela terra no comprimento e na largura, como está lá em Gênesis 13:17. E ele queria enterrar Sara e não encontrou um lugar, até que ele comprou com dinheiro e ele não procurou meus atributos. E eu disse a Yitzhak: viva nessa terra, porque será para você e a sua descendência, como ele procurou a água e não encontrou. Mas os pastores de Gerar lutaram com os pastores de Yitzhak, como estava lá em Gênesis 26:20. E ele não procurou meus atributos. Eu disse a Yaakov: esta terra que você se deita e tudo mais, como está lá em Gênesis 28:13, ele procurou um lugar para montar sua tenda e não a encontrou até comprá-la por 100 moedas. E ele não procurou por meus atributos. Ele não me perguntou o meu nome, como você fez, Moshe. Você, no início, desde quando lhe enviei, perguntou qual é o meu nome. E no final disse: e desde que me apresentei ao faraó, como está lá em Êxodo 5:23. E a respeito disso está escrito: e eu também guardarei a minha aliança, que lhes foi dada, pois eu disse que lhes daria a terra, mesmo que não me procurassem. E citando aqui o livro O Remanescente Rebeca, do Rabino Shapira, tem aqui no meu Kindle, mas você pode comprar aí no seu e-book, ver no seu celular. Na página 26, ele fala de que modo que nós devemos buscar esses atributos de Deus através da sua Torá. E o Rabino Shapira fala assim: infelizmente, muitas pessoas hoje ganham um grande conhecimento sobre a Torá, sobre o judaísmo, sobre interpretação rabínica e muito mais. Mas ainda assim erram o alvo ao desbloquear a Torá como uma ferramenta prática para seu estilo de vida e conexão pessoal com Deus. A Torá nunca teve a intenção de ser uma ferramenta teológica, mas sim uma ferramenta que altera o nosso estilo de vida, nosso relacionamento com Ele e, ainda mais importante, nosso relacionamento com os outros. O principal reflexo dessa atitude perante ao Eterno, dessa nossa atitude, é o quê? Como diz aí, é o relacionamento. Para isso nós fomos chamados, não para mantermos o que recebemos em nossa caixinha, em nossa casa. Hoje, nosso Deus nos chama, não para sermos meramente proclamadores do El Shaddai, como falei anteriormente, mas para levar a todas as comunidades de língua portuguesa o poder, os atributos de Adonai, que libertou seu povo do Egito e o conduziu para a Terra Prometida. E o nosso relacionamento com ele e com os outros ao nosso redor é o viver a Torá e é também viver o Evangelho, as boas novas de nosso Mashiach Yeshua. Assim como na grande comissão de nosso Mashiach, ele nos fala: ide, fazei discípulos de todas as nações. E mostre assim também todos os atributos de Deus, nosso eterno Pai, através do quê? Através do mikvê, que nós conhecemos aí no nosso meio como o batismo, e marcando assim um sinal de arrependimento, de chuva ou de techuvá, e purificando-nos para uma vida de santidade. E retornando ao início da nossa palavra hoje, o que o El Shaddai tem a ver com o Shin e tem a ver com a mezuzá? Toda a mezuzá, como eu falei para vocês, que ficavam algumas marcas no batente da porta, a mezuzá é uma ordenança de se botar alguns escritos num pergaminho pregados na nossa porta para não esquecermos e lembrarmos sempre. Toda mezuzá tem no pergaminho escrito no seu verso 3 letras, que é justamente as 3 letras de Shaddai, o Shin,
o Dalet e o Yud, que é justamente um acróstico para Shomer Datlot Israel, ou o guardião das portas ou dos portões de Israel. Em nossa perseguição aqui em Sefarad, Portugal e Espanha, tivemos de esconder a nossa judaicidade. E no lugar dessa mezuzá no batente das portas, foram colocadas, como eu mostrei para vocês, uma cruz, muitas vezes, com um shin lá, que ainda que oculto, para nos lembrarmos do guardião das portas de Israel, estava ali a nossa esperança. A esperança no El Shaddai, aquele que guarda as nossas vidas e nossas casas, que se revela na plenitude dos seus atributos como o eterno Adonai. E assim, hoje, nessa nossa jornada de retorno, o buscamos novamente para que, mediante o poder de Yeshua, restauremos em cada casa, naquele ponto, a mitzvot da mezuzá, onde está escrito o quê? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor, Adonai, nosso Deus, Adonai é um. E para que, assim, conectando com essa nossa paraxá, possamos todos também cantar da mesma forma que Miriam cantou. Mas qual das Miriams que eu estou falando? Eu estou falando não da Miriam, irmã de Moshe, que cantou as maravilhas de Adonai, o poder de Adonai, de todos os atributos do nome, lá quando atravessou o Yam Suf, o Mar Vermelho. Hoje nós encerramos aqui a nossa palavra com um cântico de outra Miriam, que também cantou as maravilhas de Adonai, que trouxe o nosso libertador, o Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, ao nosso mundo inferior, como diz em Ben Ezra, para os maiores sinais e milagres de todos os tempos. Então eu vou ler para vocês Lucas 1, a partir do versículo 46. Então Miriam disse: minha alma engrandece a Adonai, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que reparou na humilde posição de sua serva. Pois, imaginem, de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. O poderoso, o Shaddai, fez grandes coisas por mim. Seu nome é realmente santo. E em cada geração ele tem misericórdia daqueles que o temem. Ele realizou atos poderosos com seu braço, assim como lá, com o braço estendido. Expulsou os que são orgulhosos no íntimo. Derrubou o governante dos tronos. Exaltou os humildes. Encheu os famintos de coisas boas, mas mandou embora os ricos sem nada. Tomou a parte de seu servo Israel, lembrando-se da misericórdia que prometeu a nossos pais, a Avraham e a sua descendência para sempre. Venha para a família Chuvu. Até a próxima e Shabbat Shalom.